A ti, Jesus, toda a honra, toda a glória. Toda a glória, Deus. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está aqui. Você sente a presença dEle? Ele está aqui fazendo uma grande obra. Quantos estão em obras aí? Ele está fazendo uma grande obra. Em nome de Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor. Nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Leremos a partir do versículo 1. E nós estamos hoje no nosso terceiro episódio dessa série em obras. E hoje falaremos sobre nós, os trabalhadores. Deus está nos chamando, amém? Para essa grande obra que Ele está fazendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Essa carta maravilhosa. Palavra de Deus para nós nessa manhã. Todos encontraram aí? Feche os seus olhos mais uma vez. Mantenha a sua Bíblia aberta. Obrigado, Jesus, por essa palavra viva. Por essa presença viva. Já podemos sentir, ó Deus, que o Senhor está aqui. Obrigado, Jesus. Continue, Deus, falando conosco. Siga conosco ao longo dessa manhã. E que sejamos terra boa diante dessa Tua palavra viva, eficaz, e que nos ajude a discernir a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim para nós. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Apolo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo? Vocês não sabem que são o santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém. Palavra do Senhor para nós. Você pode se sentar nesse instante, em nome de Jesus. Pense comigo num cenário hipotético. Imagine que você se apaixone por uma pessoa, e aí você comece a orar, vocês vão conversando, as coisas vão dando certo, você sente que Deus está abençoando, que seu coração está pulsando um pouquinho mais forte, há correspondência, daí a pouco você começa a namorar, daqui a pouco as coisas vão dando mais certo ainda, você vai tendo mais confiança, aí você fica noivo, fica noiva, a coisa vai avançando, e aí você e essa pessoa entendem assim, quero passar o resto da minha vida com você. A gente vai se casar. E como dizia minha avó, quem casa, quer casa. E aí logo, diante do casamento, você e essa pessoa, então, começam a sonhar com a casa própria. Aí vocês vão se planejando, né? A gente vai se casar, então a gente tem que ter onde morar. Então vamos sonhando aqui. Vocês vêm planejando há um tempo, Deus vai abençoando, e vocês conseguem, por exemplo, comprar um terreno. Vocês vão lá, compram o terreno, há um loteamento novo, um preço legal, justo, você conseguiu, financiou, vai pagar aí 72 vezes, né? Vai embora, aliás, 72 anos, né? Vai pagar isso daí, está dando tudo certo, mas você comprou, é seu. Aí você vai com essa pessoa lá no terreno, vão lá orar, fala, Deus, obrigado por esse terreno, aqui nós vamos construir a nossa casa, aqui o Senhor vai nos dar morada. Aí você com essa pessoa começa a planejar, o terreno está lá, tem um pé de acerola, jabuticaba ali, você já começa a sonhar, olha aqui, a gente vai construir aqui vai ser o quarto virado para lá, o que você acha disso? E aí vocês começam a sonhar, a planejar, olha, acho que aqui dá para ter uma varanda, vamos fazer o quarto para cá, porque o sol nasce daqui. Então vocês estão ali sonhando, planejando, e aí as coisas continuam dando certo, vocês estão batalhando juntos ali, sonhando, planejando. Aí vocês vão, juntam um dinheirinho, contratam um engenheiro, um arquiteto, alguém para ajudar vocês a planejar, a construir a planta dessa casa. Aí vocês vão lá, contratam, explicam para essa pessoa tudo que vocês querem. E essa pessoa, habilidosa que é, preparada para isso, ela vai então desenha a sua casa. É isso mesmo? Você é isso mesmo. Eu quero esse quarto aqui desse tamanho, suíte, quero que tem uma janela para cá, varanda aqui, eu quero ter essa vista, olha só que coisa bacana, quero ter uma garagem aqui, entrada. Você vai sonhando, construindo, né? Pensando. E aí o engenheiro, então, depois de muito trabalho, te leva à prova ali, você olha e você fala, não, está aprovado, essa planta aqui é a planta dos meus sonhos. Aí você e essa pessoa, olha aqui, é isso aqui, esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto, nós vamos construir a nossa casa. Aí você vai para a execução. Então agora você precisa contratar alguém para construir a sua casa, né? Se você não for uma pessoa aí que faz tudo, né, você vai ter que contratar alguém. Então você pede indicação ou conhece alguém habilidoso, justo. Aí você chama uma pessoa. Fulano, olha, eu quero construir uma casa. O que você faz? Leva essa pessoa até o terreno. Deixa eu te mostrar, olha aqui, nós vamos construir aqui. Aí você compartilha com esse construtor, com esse trabalhador que você pretende contratá-lo para fazer a sua casa, e você compartilha com ele primeiro o seu sonho. Olha, aqui eu vou criar a minha família, eu vou me casar daqui a um tempo, aqui vou criar os meus filhos, quem sabe os netos, bisnetos. Olha só que vista maravilhosa, a gente lutou muito, compramos, né? A gente vai morrer e vão estar pagando isso aqui ainda, mas é nosso. E aqui a gente vai criar tudo. Olha só que vista linda, está aqui a planta, esse que é o propósito, está aqui o projeto. Olha só, nós vamos fazer isso, essa casa com esses quartos, vista para cá, você está entendendo? E a pessoa vai assentindo, né? Claro, olha que projeto bonito, que sonho lindo, é isso mesmo. A pessoa então vai assentindo ali, concordando com você. E aí quando você explica para ela o projeto, você coloca nas mãos dela a planta da sua casa e ela aceita, fala, não, nós vamos construir, fica tranquilo, eu sou profissional e tal.
Tudo bem, então a pessoa aceita, aí vocês fazem um acordo. Qual que é o preço? Vocês combinam, né? Está tudo acertado. E aí você então entrega o seu propósito, o seu projeto nas mãos desse construtor. Ele foi recomendado, é habilidoso e tal, você entregou. Então, ele vai construir agora o seu sonho, o seu projeto. Você entregou nas mãos dele. Então, você está tranquilo, acertou o preço, apertaram as mãos, tudo bem. Aí você vai para sua casa, vai viver, agora você tem que trabalhar, né? Você contratou, agora você tem que trabalhar para pagar o projeto. E aí as coisas vão começando. Né? Aí já de cara você tem uma experiência de estranhamento, porque você fez o projeto, você sonhou, você conhece bem o seu projeto, você já visualiza a sua casa pronta. Então você já tem uma ideia do que você vai usar na casa. Aí de repente chega para você uma lista. O construtor, lá o pedreiro, né, mandou para você uma lista do que ele entende que vai precisar. Aí quando você começa a ler a lista, aí você acha estranho. Tem alguns itens na lista que você fala, olha, tá, eu não sou construtor, não sou pedreiro, não sou engenheiro, mas tá esquisito. Tá bom. O cara é profissional, então ele entende. Aí você manda para ele a primeira carga de material. E vai passando os primeiros dias, você começa, né, se você é como eu, né, eu iria na obra de manhã, de tarde e de noite, né, para conferir. E aí você vai vendo. Quando você chega lá, o cara começou a fazer os buracos para fazer o fundamento da sua obra. Mas você conhece o projeto, você comprou o terreno, você visualizou a casa, você já estava vendo tudo, e aí você começa a ver que o cara está fazendo buraco nos pontos do terreno estranho. Mas ali teria um pomar. Por que o cara está fazendo um buraco naquele canto lá? Mas o cara é construtor, então tudo bem. No outro dia, você vê ele fazendo um buraco do outro lado. Fala, gente, mas ali não vai ter nada ali. Ali eu quero que tenha um parquinho. Por que ele está fazendo um buraco ali? Vai fazer um fundamento ali? E aí você começa a ver uma movimentação estranha no seu terreno. Você já começa a perceber que o cara está fazendo lá no seu terreno não tem nada a ver com o seu sonho, com o seu projeto. Aí você, então, percebendo isso, você se aproxima do cara e fala assim, aqui, tem uma coisa errada. A planta está aqui. Perceba, o terreno. Por que você está fazendo um buraco lá naquele canto? Por que você me pediu esse material, que, a meu ver, não tem nada a ver com o projeto, com a planta? O engenheiro me entregou aqui, não tem nada a ver o que você está fazendo. O que é isso que você está fazendo? Você está seguindo isso daqui? Aí ele olha para você e fala assim, não estou não. Não. Essa planta é realmente boa, né? O cara fez um desenho e iria ficar muito bom, mas eu estou fazendo uma outra coisa aqui. Aí você olharia para essa pessoa e fala assim, mas como assim? Você está fazendo o quê então? Eu contratei você e compartilhei com você o meu propósito. Eu vou casar, eu estou construindo a minha casa, vou criar minha família aqui. E eu chamei um engenheiro, construímos um projeto. Eu coloquei o projeto na sua mão. Você precisa executar o projeto. Não, eu sei, eu entendi. O seu propósito é nobre, é bonito. Casar é bom, você vai ver como é que é bom e tal. O projeto está certinho, eu entendo de planta, é isso mesmo, ficaria lindo aqui. Mas sabe o que é? É porque eu já percebi que no bairro aqui, a gente tem muitos cachorros abandonados. Tem uma leva de cães abandonados, está dando transtorno para a comunidade. Eu sou uma pessoa que me importo muito com os cães. E eu acho que esse terreno aqui é ideal para a gente construir um abrigo de cães. Então eu estou fazendo isso. Aí você com certeza olharia para ele. Não, peraí. Tá, eu entendo. Isso é um problema social. A gente precisa se preocupar. Essa proliferação de cães aí, tudo bem, é um problema. A prefeitura tem que ajudar, a gente também, é uma causa nobre, ok, a gente tem que cuidar. Mas você está construindo um abrigo de cães no meu terreno, porque é uma causa nobre, a gente precisa ajudar. E eu acho que é mais interessante eu construir o abrigo de cães aqui do que a sua casa. Aí você olharia para essa pessoa e falaria, tá, mas o terreno é meu, o dinheiro é meu, o projeto é meu, e você está pegando o meu sonho, o meu projeto, o meu propósito, o meu dinheiro e vai fazer o que você quer, o que você acha que deve ser feito aqui. Aí ele olharia para você e falaria assim, porque eu acho que é uma causa mais nobre, é mais urgente. Você pode alugar um apartamento aí depois,
Pense, imagine, veja os cãezinhos aqui amparados. A gente abre uma ONG aqui. Imagine, o que você faria com uma pessoa dessa? Pense. O que você faria com um construtor desse? Que você contratou, você compartilhou o seu propósito, entregou nas mãos dele o seu projeto, está financiando, e quando você chega lá, ele não está fazendo a sua casa, ele ignorou o seu propósito, rasgou o seu projeto, e está fazendo algo que ele acha que deve ser feito, do jeito que ele acha que deve ser feito. O que você faria com uma pessoa dessa? O que você faria? Parece bizarro, não parece? Não parece uma coisa assim absurda de acontecer? E não é isso que às vezes acontece na vida da igreja? Não é isso que por vezes está acontecendo na vida das igrejas? Porque pense, parece bizarro, mas nós estamos pensando aqui nessa série em obras, como temos falado até então, que a igreja é uma obra de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. E hoje queremos pensar a respeito de algo muito importante. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, no versículo 9 desse texto, vai dizer algo muito marcante para nós, um privilégio. A obra é de Deus, o propósito é de Deus, Ele tem o projeto, Ele é o grande engenheiro, a grande mente, o grande construtor, o grande financiador, tudo é dele, mas Ele nos chamou para sermos cooperadores nessa obra. Os trabalhadores nessa obra. Porque quando o apóstolo Paulo vai falar da igreja, ele vai usar aqui nesse texto duas palavras, dois símbolos, para nos ajudar a entender a natureza da igreja. O significado do que está acontecendo, ou pelo menos deve acontecer na vida da igreja. Ele vai dizer que a igreja é uma lavoura, igreja é um edifício. O que significa isso? Ser lavoura e, por exemplo, não ser uma floresta. A floresta simplesmente está lá. Ela cresce, ela se sustenta, ela se reconfigura, se refaz do jeito dela, sem controle. Ela precisa, no máximo, no nosso tempo de hoje, de uma proteção para que não haja um desmatamento, um uso abusivo. Mas ela se dá, ela não precisa de pessoas que a mantenham. Se nós a deixarmos em paz, ela simplesmente acontece. Ou, por exemplo, igreja não é um terreno baldio. Do lado do meu prédio lá tem um terreno. Bastou chover, já está um caos. Mato crescendo a toda a vida. Acelerado. Ou seja, a vida está ali pulsando, mas vai crescendo sem ordem. Para todo lado, de qualquer jeito, sem parâmetro, vai embora. Agora, uma lavoura não. Paulo, quando vai falar da igreja, não fala que a igreja é uma floresta, fala que a igreja é uma lavoura. Fala que a igreja é um edifício. O que isso significa? Que a igreja demanda cuidado, demanda preparo, demanda ordem, intencionalidade, e é uma coisa que precisa ser construída, edificada. Ela não vai acontecer sem ordem. De qualquer jeito, por ela mesma. Precisa de uma intervenção. Uma lavoura não se constrói sozinha, não se mantém sozinha, sem que haja uma intervenção. A floresta, sim. O terreno, com certeza. Mas uma lavoura exige uma intervenção, cuidado. Exige a supervisão. Exige que haja pessoas preparadas para que faça com que a lavoura seja o que ela precisa ser. Da mesma forma, uma casa não brota sozinha. Uma árvore, sim, um passarinho pega uma aqui, vai ali, come, deixa cair a sementinha ali, daqui a pouco, sem você perceber, tem uma árvore ali. A própria natureza se encarrega de algumas coisas, mas uma casa não brota, não tem semente de casa. Talvez no futuro tenha, né? Você joga lá e daqui a pouco a casa cresce, brota, orgânica, né? Pensou? Mas hoje não tem. Então, quando Paulo vai falar da igreja, é lavoura, é edifício. E por isso ele vai dizer, Deus nos chama para que com Ele trabalhemos na construção da lavoura. Trabalhemos na construção desse edifício.
Então nós somos chamados por Deus para sermos, então, trabalhadores. Porque a igreja não vai acontecer como uma floresta. Deixa andar, deixa acontecer, que daqui a pouco a gente vê que as coisas vão se configurando, ou reconfigurando, se organizando, sozinha. Não. Igreja é lavoura, igreja é edifício. É necessário que haja uma intervenção, que haja uma intencionalidade das pessoas que a compõem. E quando Paulo vai falar de nós, nessa obra, ele usa essa palavra maravilhosa, somos cooperadores de Deus. Sabe o que significa? Deus chamou você para trabalhar com Ele, trabalhar na obra dEle, estarmos ao lado dEle, fazendo com que o projeto que Ele tem seja executado. Então perceba que privilégio, perceba que coisa maravilhosa. Então, assim como nessa historinha, você contrataria um construtor, chamaria, partilharia com alguém o seu propósito, o seu projeto, Deus então compartilhou conosco o seu propósito e o seu projeto, para que a sua igreja, a sua obra fosse edificada. Então nós somos em Deus cooperadores, mas sabe qual é o problema? Que essa bizarrice dessa historinha que eu contei, em muitas situações, ela se torna uma realidade na vida da igreja. Se torna um problema na vida da igreja. Sabe por quê? Porque assim como esse construtor dessa historinha, nós às vezes estamos na vida da igreja assim. Assim. Deus nos chamou para a obra, nós entramos na obra e nós agimos como? Como se não houvesse um propósito, como se não houvesse um projeto. E o que nós fazemos? Nós agimos de um jeito completamente desordeiro. E aí o que Paulo está chamando aqui a igreja de Corinto é para que essa igreja abra os seus olhos e se entenda como uma igreja cooperadora na construção dessa obra, na edificação desse projeto, a fim de que o que Deus sonhou seja concretizado. E aí o que Paulo vai fazer? Paulo vai dar aqui a direção para a igreja de Corinto, que penso eu, é uma direção que serve com certeza para nós, para que nós não sejamos esse tipo de trabalhador. Há um projeto, há uma obra e nós estamos fazendo para lá. Por isso, Paulo começa o seu capítulo 3 dizendo algo muito sério. Algo muito sério. Eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas eu tive que falar com vocês como pessoas carnais, como crianças. Lá atrás, quando eu os conheci, eu tive que dar leite para vocês. Mas o tempo foi passando e, infelizmente, eu continuo tendo que dar leite para vocês. Porque no finalzinho do capítulo anterior, ele estava dizendo, porque as coisas espirituais, as realidades espirituais, elas não são discernidas com uma mente natural, mas elas são discernidas com uma mente espiritual. Então, o que Paulo está chamando essa comunidade é para que seja uma comunidade que se engaje na obra do Senhor, não como pessoas carnais, infantis, mas que elas entendam o chamado do céu e se tornem trabalhadores espirituais. Sabe por quê? Sabe por que Paulo está dizendo isso daqui? Porque a obra que nós estamos edificando aqui, irmãos e irmãs, a obra na qual estamos cooperando aqui, trata-se de uma obra espiritual. Não se trata de tijolo, de parede, de equipamentos. Podemos ter e podemos usar tudo isso, sim, mas não se trata disso. Quantas igrejas não têm o que nós temos aqui e estão edificando a obra do Senhor? E quantas igrejas que têm 10, 20, 30 vezes mais do que temos aqui e não estão edificando a obra do Senhor? Então não tem a ver com essas coisas naturais. É uma obra espiritual e como uma obra espiritual deve ser vivida com espiritualidade. Por isso Paulo está chamando essa igreja a um aprofundamento, a olhar para si e pensar que tipo de trabalhadores somos. Então, se Deus está nos chamando para a sua obra, o que Ele espera de nós? Que tipo de trabalhadores devemos ser na obra do Senhor? E o que Ele ajuda a gente a entender é algo muito simples. Muito simples. É que uma vez que nós entramos na obra do Senhor,
primeiro, que nós entendamos o propósito dessa obra. Falamos aqui no nosso primeiro encontro, essa obra tem um propósito. Assim como esse casal da historinha aqui tem o propósito de gerar uma casa para acolher a sua família, para começar uma nova vida, esta obra na qual estamos inseridos aqui, ela tem um propósito. E quando nós não entendemos o propósito, nós distorcemos a obra. Lembra-se, o construtor estava lá. Tudo bem, você quer casar, motivo nobre, mas eu não estou nem aí. Acho que os cãezinhos precisam de um abrigo. Então, como ele não entende o propósito, ele distorce o resultado. Ele distorce. E o que está acontecendo na igreja de Corinto? Quando Paulo escreve essa carta, lá pelos meados da década de 50 do primeiro século, Paulo havia fundado essa comunidade na sua segunda viagem missionária. E agora ele, instalado na cidade de Éfeso, no capítulo 1 vai dizer para nós que ele recebe notícias lá da cidade de Corinto que as coisas não andam bem naquela comunidade. E um dos graves problemas daquela comunidade é que há divisão na igreja, há contenda na igreja, há brigas na igreja. E, consequentemente, um reino dividido não subsiste. Não tem condição. E o que Paulo faz, então? Ele começa a chamar a comunidade a uma reflexão, lembrando a comunidade a respeito do propósito, ou seja, por que nós estamos aqui? Então, se nós estamos na vida da igreja e nós não entendemos, não acolhemos o propósito daquele que nos chamou e nos plantou aqui, consequentemente, queira você ou não, tenha você consciência disso ou não, você causará divisão na igreja. Entende? Se você não abraça o propósito daquela comunidade, o propósito de Deus para a nossa igreja, o propósito de Deus nesse mundo, ou seja, entende por que Deus está fazendo tudo isso. Se você não entende a natureza disso, queira você ou não, pense você a respeito disso ou não, você causará divisão. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para fazer algo. E você estará nisso fazendo outra coisa. É o que está acontecendo na comunidade de Corinto. Deus salvou aquela comunidade, está salvando aquelas pessoas. Deus, como vimos aqui, desejando mostrar o seu rosto ao mundo, usou Paulo, usou Apolo, diversos outros obreiros, missionários, apóstolos, tantas pessoas, para que por meio delas o seu rosto fosse conhecido. Os coríntios, então, vendo o rosto de Deus na vida dessas pessoas, acolhendo o amor de Deus, sendo amados por Deus por meio daquelas pessoas, entregaram a vida a Deus. Então Deus os fez comunidade, Deus os fez corpo. E agora eles estão lá, mas parece que eles esqueceram disso. E o que está acontecendo? Como eles não entendem o propósito, ou seja, a comunidade existe, Deus nos reuniu por causa do seu amor, Deus mostrou o seu rosto a nós, e nós fomos reunidos para que, uma vez que Cristo habita em nós, o rosto dele continue sendo revelado ao mundo por meio de nós. Então a comunidade existe porque Deus mostrou o seu rosto. E a comunidade existe para que Deus continue mostrando o seu rosto ao mundo. Então, quando alguém contempla o rosto de Deus por causa de nós, as pessoas vão entregar a sua vida a Deus. Então, a igreja existe por causa disso, existe para isso, para que o amor de Deus seja manifestado, uma vez que imitamos Jesus. E o que está acontecendo aqui? Falta essa consciência. Falta essa consciência. Então, Corinto esqueceu que eles estão ali por causa desse propósito. Então, o que sobra? O que sobra? Ao invés de revelarmos o rosto de Deus, queremos revelar o nosso próprio rosto. Ao invés de edificarmos uma igreja saudável, nós queremos garantir os nossos próprios interesses. Então, eles estão muito mais apegados às realidades humanas do que necessariamente à obra de Deus. Por isso há na comunidade o que Paulo vai chamar aqui de partidarismos. As pessoas vão se apegando a outras, não numa questão de ser referência,
de imitá-los na fé em Cristo, mas no sentido de que se eu me escondo, se eu me apego a fulano, beltrano, que é mais espiritual que o outro, ou seja, eu vou compor um partido mais espiritual, mais especial. Então, o que está acontecendo em Corinto é trabalhadores que perderam de vista o propósito fazem coisas contrárias. Estão na contramão do projeto. E aí você ouve na comunidade de Corinto, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. E tem uns ainda que falam, não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Não devo nada a ninguém, eu sou do próprio Cristo. Então você percebe uma divisão na comunidade. Um problema sério. Ao invés de estarem unidos a um só propósito, entendendo que eles estão ali para fazer algo, se dividiram. E aí Paulo vai lembrar uma coisa muito importante aqui. Quem é Paulo? Quem sou eu? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são nada. Olha que coisa interessante. Eu, Apolo, Pedro, qualquer outro, nós somos nada. Nada. Porque por mais que a gente tenha trabalhado, por mais que, por exemplo, eu tenha feito algo, Apolo continuou, Pedro tenha vindo, feito alguma outra coisa, tudo isso não interessa. Sabe por quê? Porque tudo tem a ver com ele. Deus é alguma coisa. Deus é tudo. Ele é o sustento. Ele é o fundamento. Então, por mais que, por exemplo, Paulo está dizendo, né, por mais que eu tenha feito coisas que vocês, ou pelo menos parte da comunidade, julga extraordinária, eu não sou nada. Apolo fez coisas extraordinárias na comunidade, fez, mas Apolo também não é nada. Pedro também não é nada. Quem é alguma coisa nessa comunidade? Deus. Então, Paulo está lembrando do propósito, porque tudo tem a ver com Deus. Se fazemos algo bem feito, é o que ele está dizendo para nós aqui, ele vai continuar isso no capítulo 4, não devemos deixar espaço no nosso coração para que haja orgulho, vaidade. Sabe por quê? Porque se nós fazemos alguma coisa bem feita na vida da igreja, ou fora da igreja, pela igreja, tudo isso só é possível porque o próprio Deus já nos concedeu antecipadamente. É isso que ele está dizendo. Então, por que não podemos deixar espaço no nosso coração para o orgulho pessoal ou nos orgulharmos por causa de uns em detrimento de outro? Exaltarmos um em detrimento de outro. Por quê? Porque se há alguma coisa sendo muito bem feita na vida da igreja, a gente precisa ter consciência. Há alguém na vida da igreja que se destaca no que faz? Aplaudiremos a pessoa? Não. Exaltaremos a pessoa de maneira alguma. Sabe por quê? Porque um trabalhador verdadeiro, ele tem consciência de que tudo que acontece na vida da igreja só acontece porque Deus primeiro concedeu. Deus primeiro concedeu. Por isso Paulo aqui no versículo 10, ele vai começar esse trecho dizendo assim, segundo a graça que me foi concedida, aí ele começa a dizer o que ele fez em favor daquela comunidade. Então o que Paulo tem? Paulo tem uma consciência que nós, como trabalhadores dessa obra, não podemos perder. Que consciência? Tenho algum talento? Faço bem alguma coisa? Há um reconhecimento. Quando eu coloco a mão para fazer alguma coisa, de fato fica bem feito. Por quê? Porque Deus primeiro te concedeu. Então a glória é de quem? Dele. Por isso ele está dizendo que nós precisamos ter essa consciência. Porque tudo só aconteceu, está acontecendo e acontecerá porque primeiro ele nos amou. Então, quando nós estamos na comunidade, na vida da igreja, nos levantamos para o trabalho, que é muito importante, mas nós não temos na consciência o propósito, nós não entendemos o propósito da obra que nós estamos, como eu disse, querendo ou não, consciente ou não, causaremos divisão na igreja.
Porque nós estaremos na vida da igreja sem a consciência de quê? Da graça de Deus. Se nós não temos essa consciência da graça, do propósito, que é tudo que eu tenho, tudo que eu faço, só faço por causa da graça de Deus. Só faço por causa da graça de Deus. Por exemplo, estávamos aqui adorando um louvor maravilhoso. Tem a ver com as pessoas que estavam aqui? Obviamente que não. Se, por exemplo, pregando aqui hoje ou qualquer dia, você sair daqui maravilhado com a palavra pregada nesse altar, tem a ver comigo ou com a pastora? Obviamente que não. Porque se fazemos alguma coisa bem na vida da igreja, como eu disse, é porque Deus já concedeu. E a pergunta que Paulo faz é: então, se temos a consciência disso, por que há espaço de orgulho no meio da igreja? Por quê? Porque a vaidade está consumindo a vida da igreja. E o que Paulo está revelando para nós é por quê? Porque somos trabalhadores sem consciência de propósito. Sem consciência de propósito. Nós, às vezes, não temos a menor ideia do que significa participar de uma igreja. Não temos a consciência de que Deus nos plantou aqui porque Ele deseja ser conhecido por meio de nós. Somos servos por meio de quem Deus mostra o seu rosto. Só isso. Somos alguma coisa? Não. Não. Não somos nada. Quem é alguma coisa nessa equação aqui? Deus. Deus é alguma coisa aqui. Deus é tudo aqui. E ao mesmo tempo, Ele nos ajuda a pensar o seguinte: se queremos ser bons trabalhadores, sermos bons trabalhadores, precisamos seguir o projeto. Porque uma vez que a gente entende o propósito, naturalmente nós vamos seguir o projeto. Nós vamos edificar uma igreja conforme o coração de Deus. Lembra-se do construtor? Ele não entende o meu projeto, ele não entende o meu propósito, ele não entende o que me move a comprar o terreno, a fazer uma planta, a querer construir uma casa. Então ele abandona o meu projeto, ele vai construir o seu próprio propósito. Ele vai executar o seu propósito. Ele deixa o meu projeto de lado, ele vai executar o projeto dele. Então é natural. Se nós não temos propósito, nós vamos construir projetos pessoais. Por isso há muitas pessoas na vida da igreja que não estão a trabalho do céu, não estão a trabalho de Deus, não estão a serviço do propósito, mas estão construindo sonhos pessoais, projetos pessoais. Querem que, ao invés de que o rosto de Deus se manifeste, manifeste o seu próprio rosto. Estão atrás de glória pessoal, de promoção pessoal, de espaço pessoal, porque não estão seguindo o projeto. Semana passada nós falamos de que projeto Deus tem para a sua igreja. Olhamos para Atos dos Apóstolos. Que tipo de igreja Deus está querendo construir? Que tipo de comunidade? O que Deus espera encontrar nas comunidades espalhadas mundo afora? Relembrando, uma igreja que é uma igreja adoradora, uma igreja que promove comunhão, uma igreja que é forte ministerialmente, uma igreja que evangeliza e uma igreja discipuladora. Mas como às vezes nós não entendemos o propósito, não tem a ver com Deus, tem a ver comigo, tem a ver com o meu dom, tem a ver com outras coisas, então não me interessa. Então eu estou muito mais preocupado de que a minha tarefa seja destacada, a minha opinião prevaleça, a minha voz seja ouvida, que o meu instrumento sobressaia, que ao final, ao invés de todo mundo sair glorificando, que culto maravilhoso, que presença grandiosa, Deus é bom, eu quero mais de Deus, que a gente saia falando assim: você viu como é que o fulano estava fazendo hoje? Projetos pessoais, nós queremos usar os recursos, o projeto, a obra, para a execução de projetos pessoais. Por isso que há tanta chateação, às vezes, na vida da igreja, porque ele está dizendo aqui, os trabalhadores, quem planta, quem rega, lembra-se da lavoura. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Por isso Deus é alguma coisa. Então ele está dizendo, quem planta, quem rega é um. Olha que coisa bonita. Então se eu toco, se eu prego, se eu faço aquilo, se eu recepciono,
se eu estou lá no Kids, faço o que for na vida da igreja, eu devo fazer como se eu e vocês, nós fôssemos um. Unidade. Não tem a ver com o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. Tem a ver com aquilo que Deus espera de nós. Teremos as nossas desavenças? Obviamente. Discordâncias? Com certeza. Mas Paulo está dizendo que é algo muito sério. O que planta, o que reguem são um. Se não formos um, seremos 10, 20, 30, 40, 50 mil. E não teremos o projeto de Deus. Então, que tipo de trabalhadores Deus espera que sejamos, irmãos e irmãs? Trabalhadores que entendem o seu propósito para o mundo. Ele quer mostrar o rosto dele. Quer usar você. E para isso ele assentou você nessa comunidade. Ele assentou você aqui. E sabe o que é mais bonito? Paulo, ao desenvolver a sua carta, ele vai exortando a comunidade, mas no capítulo 12, ele vai olhar para a comunidade de Corinto, ele vai falar que a comunidade de Corinto é um corpo. Todos têm o seu valor, têm o seu lugar. Todos. Isso é muito importante, porque quando nós estamos no propósito, e nós entendemos o projeto e submetemos a executar o projeto, a grande pergunta que a gente vai se fazer, e o Espírito terá com certeza espaço para lhe falar isso, é: Deus, onde eu posso ser útil? O que o Senhor tem me entregado, sabe por quê? Todos, preste atenção nisso, todos receberam ou receberão de Deus um dom, um lugar, uma importância no corpo. Não há na vida da igreja ninguém descartável. Ninguém. Mas como a gente perde o nosso propósito, e é interessante isso, a gente tem os rankings, né? A igreja, às vezes, ela estabelece ranking ministerial. Tem ministérios que são ovacionados. Tem outros que a gente acha que não são importantes. Basta a gente medir o número de participantes. Olha o número de participações. E aí o que a gente vê? Porque como a gente estabeleceu erroneamente os nossos rankings, baseados sei lá em quê, de importância, o que a gente faz? A gente tem pessoas não vocacionadas para uma coisa, querendo fazer aquilo, porque Deus sabe por quê. E pessoas vocacionadas para fazer algo, mas elas não estão lá. Não estão lá. Talvez porque estão se guiando por motivos errados. Mas esse ministério aqui não tem visibilidade, mas estamos fazendo para quem? Esse ministério não tem importância, estamos fazendo para quem? Aí eu quero participar de algo que talvez Deus nem me chamou para fazer. Talvez porque lá no meu coração tem o que Paulo está dizendo aqui, a busca, por quê? Por uma aprovação humana. Então é importante a gente ter a consciência de que não há na vida da igreja alguém mais importante ou menos importante. Não há ministério na vida da igreja que seja mais importante ou menos importante. Porque Deus nos plantou aqui porque nós temos dom, nós temos talento. Ele nos deu nome, nos deu valor, e Ele conta com você. Ele plantou no seu coração uma vocação. Ele chamou você para fazer algo, para trabalhar. Então não deixe que as nossas doenças, as nossas neuroses religiosas apague a vocação que Deus deu para você. Não deixe, porque por mais que até eu, como pastor, fale nisso, de talvez valorizar um ministério aqui e deixar outro, porque eu corro esse risco. Corro. Não deixe que a minha dificuldade, a minha natureza humana, o meu fracasso impeça você de fazer o que Deus chamou você para fazer. Porque por mais que eu, como pastor, fale em não te ajudar nisso, te capacitar, te dar espaço, Deus não deixa passar. Sabe por quê? Ele está dizendo aqui: cada trabalhador que executar o que lhe for pedido, o que lhe for entregue pelas mãos do Senhor, receberá das mãos do Senhor a recompensa pelo seu trabalho. Então não deixe que talvez a minha fala enquanto pastor impeça você de servir a Deus com o coração aberto, caloroso. Porque talvez eu não esteja vendo. Talvez eu não esteja organizando certo, mas Deus estará vendo o seu esforço.
Deus estará vendo você num lugar onde ninguém vê, num lugar onde é impossível fazer uma foto, num lugar onde é impossível fazer um story, uma divulgação, mas Deus estará lá vendo. E por mais que eu não dê a você nem um muito obrigado, nem uma palavra encorajadora, saiba que Deus virá e recompensará você. Mas sabe o que é melhor? Que por mais que eu, enquanto pastor, chegue, aplauda, te reconheça, te levante, faça tudo que for, isso vai passar. Isso vai ficar aí. Agora, quando Deus nos recompensa pelo nosso trabalho, sabe o que acontece? Nós estamos acumulando tesouro lá, ó, onde traça e ferrugem não corrói. Não corrói. Que tipo de trabalhadores nós devemos ser, irmãos e irmãs? Trabalhadores que abraçam o propósito e trabalhadores que se submetem ao projeto de Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus dará o crescimento para a sua obra. Deus dará o crescimento. E a Ele toda a honra, toda a glória. Seremos uma comunidade que tudo que fizermos, falarmos, tivermos, apontará para a glória dEle. É essa comunidade que sei que Deus sonha para nós. E é essa comunidade que pela glória e para a glória de Deus nós veremos aqui no Barreiro. Eu creio nisso, tenho orado por isso, e tenho lutado, e tenho sido um trabalhador para que isso aconteça. E eu oro para que você se levante como um trabalhador dessa obra. Se você já tem feito isso, continue, não desanime, não desista, porque o seu trabalho no Senhor, o nosso trabalho no Senhor, não é vão. Não é vão. Saiba disso, Deus está vendo tudo que você faz, quando você faz alinhado ao coração dele. Pode ninguém estar vendo, mas Deus está vendo. E no Senhor, nosso trabalho não é vão. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida.